Dimensional Sovereign capítulo 126 e 127. Vontade do aprimoramento. Cheongdong era um lugar com lojas de produtos de última geração, bem como edifícios com os nomes de estilistas coreanos de renome e diversas marcas estrangeiras com lojas montadas. Antigamente, ele passava ali de ônibus e olhava sem muito interesse. Claro. Hoje ele dirigia o Venta, um carro importado, em vez do ônibus. E, assim como uma cena de uma novel ou de um filme, Ayun provou várias roupas e mostrou todas elas a Luca. Que tal essa pretinha xadrez? Vamos ver. Não ficou muito bom não. Luca balançou a cabeça quando ela saiu usando um vestido sexy rosa. Esse não é um pouco demais? O coração de Luca batia acelerado. Ele negou com a cabeça e respondeu: não. Ficou perfeito. Acho que é ideal para você. Os olhos de Ayun se estreitaram. Ficou bom mesmo. Mesmo. Você parece uma pessoa completamente diferente. Suas palavras não estavam erradas. O vestido tinha um estilo simples, mas sensual. Um item raro que só poderia ser usado com maestria por um número muito pequeno de corpos, incluindo o de Ayun. Ela sorriu e disse: então eu vou levar ele. Ok. Vamos para o próximo. Sim. Lucan comprou as roupas que Ayun escolheu sem se preocupar com o preço. Lucan também comprou algumas roupas para si próprio. Ele era um exorcista famoso, de modo que seu rosto era bem conhecido. No entanto, não haveria qualquer problema se ele usasse óculos escuros e um chapéu. Porém, a beleza de Ayun atrai a atenção em todos os lugares. Depois de estacionar o carro, eles entraram de braços dados no cinema. O filme de fantasia que eles foram assistir era lançamento. Enquanto assistia o filme, Ayun encostou a cabeça no ombro de Luca, com uma expressão de expectativa. Luca evitou o olhar de Ayun de forma tímida. Uma vez que ele olhou para ela novamente, uma corrente de pensamentos o atingiu. Ele se fez de sonso, mas estava bem ciente do que Ayun queria. Ele também sentia um desejo parecido. Era natural que houvesse romance na realidade. Porém, estaria tudo bem se a pessoa fosse Ayun. Ayun era um membro de sua família e uma existência que dependia dele. Porém, parecia algo natural, já que ela era uma amiga dele antes mesmo de se tornar sua subordinada. Era esse o sentimento de se ter uma namorada. Ele nunca expressou nada antes. Mas talvez os sentimentos que um tinha pelo outro eram mais do que simples boas intenções. Agora, seria estranho se eles não levassem aquilo adiante. Embora ela não fosse uma pessoa, Luca seria capaz de amá-la. Porém, e se Ayun descobrisse que a regente espiritual da água se tornou amante dele? Ele não conseguiria esconder seu relacionamento com a Kuana dela. Era um sonho, mas também era realidade para ele. Luca ficou pensando sobre isso e o filme terminou sem ele assistir muita coisa. Ele imediatamente agarrou a mão de Ayun. Em seguida, eles saíram. Nesse meio tempo, foi escurecendo à medida que a noite se aproximava. Eles entraram em um barzinho que ficava na esquina, que tinha um ambiente requintado. Depois de tomar um par de coquetéis, Luca abriu a boca.
Mas Aeon parou ele colocando um dedo em sua boca. Não diga nada. Agora é minha vez de falar. Aeon sorriu. Eu não me importo com quem você se encontra nos seus sonhos. Mas, na realidade, só pense em mim. Você consegue. Sim. Ela já tinha adivinhado. Ele se perguntou como ela tinha uma intuição tão apurada. Mas decidiu não fazer a pergunta. Depois de um tempo, Lucan saiu do bar e abraçou Aeon enquanto eles voavam para longe. Ele não usou a habilidade Transparência Negra, mas uma magia chamada Transparência em Massa. Aeon também ficou invisível, graças aos livros de habilidade que ele conseguiu matando os Colaris. Ele poderia fazer um tipo de truque como aquele. Era até possível se deitar sobre as nuvens como se elas fossem camas. Lucan e Aeon subiram até as nuvens em um piscar de olhos. E só desceram novamente quando já estava amanhecendo. Havia sorrisos alegres nos rostos de Lucan e Aeon. No dia seguinte, Lucan foi para uma lan house com Aeon. Eles jogaram um jogo chamado Turno Caro e tentaram também um mapa antigo que ele costumava jogar antigamente. No dia seguinte, ele leu alguns mangás e assistiu desenhos. Nesse ínterim, ele teve a ideia de comer jajangmyeon. Ele não estava sozinho, e até mesmo um jogo comum parecia interessante se ele jogasse com Aeon. No entanto, mesmo em tais situações, Lucan nunca deixou de meditar sobre a transcendência. Parecia que seu corpo e cabeça eram existências separadas. E enquanto o corpo continuava vivendo na realidade, a cabeça estava imersa em pensamentos. Em outras palavras, Lucan descobriu um método de meditar mesmo enquanto estivesse fazendo outra coisa. O estado da transcendência. Parecia que ele iria alcançá-lo se ele resolvesse este problema. No entanto, ele não conseguia compreendê-lo completamente. Ele conseguia se concentrar ao fazer coisas entre quatro paredes com Aeon. Contudo, se ele jogasse algum jogo ou lesse alguma história, seus olhos e mãos se moviam mecanicamente enquanto seus pensamentos estariam imersos em meditação. Se ele estivesse distante de alcançar o estado da transcendência, ele talvez pudesse estar menos obcecado com isso. Porém, ele não conseguia não se sentir impaciente nos últimos tempos. Ele sentia que estava cada vez mais perto. Lucan sabia que este estado agoniante poderia levá-lo para além dos limites do coração. Ele poderia ir para o inferno em um instante. Era uma sorte ele ter Aeon ao seu lado neste momento. A partir de então, ele passou muito tempo imerso nas habilidades de Aeon. Isso o fez se sentir muito melhor. Ele ficou cheio de vitalidade e sua mente se acalmou. A porta para Vanmon se abriu. Eventualmente, era hora de voltar para Vanmon. Luca apareceu no saguão da 39ª base de Shaka, no continente Drobi. Da última vez, a comandante Radius disse que haveria um banquete de boas-vindas para ele. Ele estava ansioso pelo banquete dos elfos. Quando viu um comandante elfo se aproximar dele com uma expressão desesperada. Lucan. Neste momento criaturas misteriosas estão caminhando para o continente Drobi. O que isso significaria? Não é o exército do rei demônio Keljak, mas sim criaturas não identificadas. Há organismos desconhecidos que vivem no sistema dimensional. Eles são gerados aleatoriamente e enviados para atacar de modo que não conhecemos suas identidades. Então é por isso que eu não vi ninguém na base. Sim. Agora todo mundo está lutando contra eles.
Gostaria de pedir a sua cooperação também. Eu me juntei às forças de Shaka. Então é claro que eu irei ajudar. Lucan concordou facilmente. Ele voou através do mar de nuvens e caiu sobre o convés do navio Rotas, onde os Lordes Demônios estavam esperando por ele. Senhor! É melhor evitar isso. Essas criaturas dimensionais são grandes e estranhas. Os Lordes Demônios estão pensando em fugir. Lucan perguntou com uma expressão descontente e Cerato coçou a cabeça. Comerciantes e viajantes dimensionais têm mais medo dessas criaturas do que de piratas. Mesmo que eles sejam mortos, quase nada pode ser conseguido deles. Raramente, partículas dimensionais aparecem. Partículas dimensionais. Sim. Porém, sua sorte tem que ser realmente boa. É melhor não esperar muito disso. 1. Se houvessem chances de conseguir partículas dimensionais ao derrotar as criaturas dimensionais, então valeria a pena lutar. Os Lordes Demônios também os temiam. O que atiçou a curiosidade e determinação de Luca. Isso porque ele precisava de adversários fortes. Ele meditou, mas não conseguiu chegar aonde queria. Ele não podia meditar em Vamon. Então ele tinha que encontrar adversários fortes. Os inimigos que apareceram na base de Shakan causavam medo até mesmo nos Lordes Demônios. Então Lucan tinha que ir enfrentá-los. Vá em direção às criaturas dimensionais. Velocidade total. Preparem-se para a batalha. Sim. Senhor. Os Lordes Demônios imediatamente obedeceram aos comandos de Luca. Eles estavam relutantes porque não haviam muito a ser obtido ao se derrotar aqueles inimigos fortes. Era problemático demais. No entanto, Lucan tinha dado uma ordem. Então a hesitação dos Lordes Demônios desapareceu imediatamente. Eles poderiam exercer plenamente a sua natureza maligna em uma batalha. Kurru. Preparem-se para lutar. Ah! Eliminem todos eles. Seus olhos radiavam expectativa enquanto eles prepararam suas próprias famílias para a batalha. Enquanto isso, Rotas avançou rapidamente pelo mar dimensional e saiu da área do continente Drobi. No mar de nuvens, uma batalha feroz estava ocorrendo entre as forças de defesa da base de Shakan e as criaturas dimensionais. Haviam monstros horríveis que pareciam lagartas gigantes. Porém eram mais como objetos em formato de lagarta. Lucan sentiu o poder dimensional vindo deles. Não magia. Isso significava que estas criaturas incomuns foram criadas pelo poder dimensional. Assim, Lucan só decidiu chamá-las de objetos dimensionais. Havia milhares daqueles objetos em formato de lagarta. E havia também milhares de outros insetos sobre eles. Crash! Um objeto em forma de lagarta abriu a boca e disparou um cone de poder. Era semelhante ao sopro de um dragão de gelo. Os navios dos defensores atingidos pelo poder foram congelados e foram estraçalhados. A coisa ainda mais estranha era que os poderes que as lagartas soltavam tinham um alcance supostamente infinito. Porém, assim que ele alcançava o limite do mar dimensional, não infligia dano aos mundos subdimensionais além deles. Foi uma sorte. No entanto, Lucan só ficou assistindo por alguns instantes e 5 navios pertencentes às forças de Shakan já estavam em pedaços. Havia centenas de navios. Mas ele se perguntou quanto tempo eles poderiam aguentar. A chave para resolver a situação está em matar as lagartas o mais rápido possível. O problema eram os insetos monstruosos em cima das lagartas.
Havia escorpiões, aranhas, louva-deuses, etc. Os elfos que conseguiram chegar sobre as lagartas literalmente derreteram. Rádios, que viajava ao redor do campo de batalha sobre uma anomaloria. Era o único capaz de derrotar os objetos em forma de lagarta. Ela estava usando um arco élfico. Cada vez que uma explosão azulada acontecia do diamante imbuído no arco, uma tempestade de energia se lançava e o enorme corpo das lagartas soltava pedaços pelo mar dimensional com o impacto. Isso ocorria algumas vezes e então o corpo da lagarta rachava e explodia. Os insetos em cima dela também explodiam. No entanto, dezenas de lagartas começaram a visar rádios. Dezenas de raios de poder dimensional voaram em uma velocidade tremenda. Se fosse um navio, ele com certeza seria feito em pedaços. Felizmente, Rádios estava conduzindo uma anomaloria. As anomalorias utilizavam movimentos instantâneos e conseguiam desviar da maioria daqueles poderes dimensionais. Uma flecha azulada que parecia uma tempestade emergiu mais uma vez do arco de Rádios. Um dos objetos em forma de lagarta explodiu. Alguns dos insetos nas lagartas bateram suas asas e voaram para cima de outras lagartas próximas. O inimigo! Matem eles! Os guerreiros elfos que esperavam o convés dos navios começaram a se envolver em batalhas ferozes contra os insetos. Outra lagarta foi destruída por Rádios. A base de Shaka ainda estava intacta porque Rádios estava causando danos àqueles seres que se aproximavam. No entanto, os defensores estavam sendo forçados a recuar para mais perto da base. Mesmo que protegessem a base, os sacrifícios de seus aliados seriam tremendos. Mesmo se sobrevivessem em tal estado, eles seriam eliminados pelo exército de Keljak. Naquele momento, Luca e o navio Rotas finalmente chegaram à frente de batalha. Uma lagarta lançou uma esfera roxa neles. Mas Rotas se moveu para o lado e evitou o golpe facilmente. Quá! Alguns outros poderes voaram em direção a eles em seguida. Mas Rotas evitou todos como se estivesse brincando. Rotas era mais lento do que uma anomaloria. Mas ele mostrava uma agilidade extraordinária. Lucan conhecia bem a capacidade de Rotas, que lhe permitia vir para a frente de batalha sem preocupações. Caso contrário, ele teria voado para lá sozinho, mesmo que fosse mais lento. No entanto, a velocidade de voo de Lucan tornava difícil se aproximar dos objetos em forma de lagarta. Mesmo a Lutra, o pequeno meio de transporte fornecido pelo escritório de advocacia Dragão Negro, era mais rápida do que Luca. O veleiro de Cerato, por sua vez, era mais rápido do que a Lutra. Mas a velocidade de movimento de Rotas era várias vezes mais rápida do que a deles. Claro, a anomaloria era rápida o suficiente para fazer Rotas parecer uma tartaruga. Atualmente, a velocidade das lagartas era mais rápida do que a Lutra e mais lenta que o veleiro de Cerato. Portanto, se ele quisesse organizá-los por ordem de velocidade, seria assim: anomaloria navio Rotas veleiro de Cerato objetos em forma de lagarta Lutra Luca. Assim sendo, seria muito difícil para Luca alcançar as lagartas voando sozinho. Havia apenas uma coisa faltando nessa ordem: a Fênix Anomala. De acordo com Aquana, a Fênix Anomala era várias vezes mais rápida do que a anomaloria. Fênix Anomala, por favor, apareça para mim. Lucan tinha um inseto anomaloria de escamas douradas que o ajudaria a domar aquele ser mítico.
Se Lucan pudesse andar na Fênix Anomala, ele poderia facilmente se livrar das lagartas. Enfim, isso poderia ocorrer um dia. Mas por enquanto ele estava feliz por ter rotas. Assim que Luca atacou com sua espada a bordo de rotas, um objeto em forma de lagarta foi morto e se espalhou pelo mar dimensional. Lucan teve a habilidade de causar o mesmo dano que um ataque corpo a corpo mesmo estando longe do alvo, contanto que o inimigo entrasse em seu alcance. Essa distância era muito maior do que o arco de rádios. Então era possível contra-atacar imediatamente quando as lagartas o atacavam. O que é isso? No entanto, Lucan fechou a cara logo depois. Você não obteve nada. Claro. Foi por causa dessa mensagem. Para Luca, o resultado seria o mesmo se a mensagem não aparecesse. Ele destruiu a lagarta e os milhares de insetos. Mas ele não recebeu nenhum item. Isso é palhaçada já. Ele compreendeu perfeitamente por que os lordes demoníacos evitavam essas criaturas. Não havia experiência. E nem sequer uma essência comum apareceu. Havia uma rara chance de aparecer uma partícula dimensional. Mas se mesmo Lucan com sua sorte absurda não havia conseguido uma, então seria quase impossível para os outros. Além disso, eles não eram fortes o suficiente para ser um desafio digno de Luca. Mesmo que não tenham dado experiência. Se fossem fortes, eles o ajudariam a alcançar a iluminação. Claro. Não era difícil desviar dos sopros dimensionais que as lagartas disparavam. Que droga! Porém, ele não podia desistir da luta simplesmente porque não havia nada a ganhar. Continue se aproximando das lagartas. Rotas. Sim. Senhor. Rotas se aproximou de várias lagartas, desviando de seus ataques. Eu não sei se consigo obter poder do caos, mas vou tentar usar a vontade do aprimoramento. A vontade do aprimoramento lhe permitiria receber poder do caos em vez de experiência ao matar um inimigo. Já que ele não recebia experiência, ele tentaria usar a vontade do aprimoramento para obter poder do caos. Outra lagarta morreu sob o ataque da espada de Luca. O mesmo aconteceu com os insetos em cima dela. Porém, naquele momento, uma mensagem inesperada apareceu. Você obteve 128.000 pontos de poder do caos. Você obteve 982 pontos de poder do caos. Você obteve 1.002 pontos de poder do caos. Você obteve 889 pontos de poder do caos. Você obteve 1.021 pontos de poder do caos. Surpreendentemente, ele recebeu uma enorme quantidade de poder do caos. Uma única lagarta deu a ele 128.000 pontos. Já seria incrível. Mas os insetos também davam quase 1.000 pontos cada. E havia milhares deles. No total, foi algo em torno de 500 ou 600.000 pontos. Poder do caos necessário para aprimorar as asas para o estágio 8. 723.022 de 5.120.000. Isso significava que ele poderia tentar aprimorar as asas se matasse mais umas 10 lagartas. Dei sorte de novo. Se fosse isso mesmo, não importava se ele não recebesse experiência ou itens. Uma oportunidade de obter poder do caos como aquela era rara. Rotas. Vá para onde há uma multidão de inimigos. Sim. Senhor. Rotas foi para um lugar onde dezenas de lagartas estavam reunidas. Diversos sopros dimensionais vieram na direção deles.
mas Rotas desviou deles com habilidade e se aproximou. Contudo, havia dúzias de lagartas reunidas e por isso era cada vez mais difícil desviar dos poderes quando se aproximavam. Naquele momento, as lagartas começaram a desaparecer como balões estourando. Lucan chegou a uma distância pequena delas. Ele usou toda a sua força para eliminar as lagartas. Em um instante, 8 lagartas e os insetos em cima delas foram mortos. Você ganhou uma partícula dimensional. Felizmente, ele também conseguiu uma partícula dimensional. No entanto, era imperativo que ele se concentrasse no aprimoramento de suas asas. Poder do caos necessário para aprimorar as asas para o estágio 8. 5.120.000 de 5.120.000. A capacidade de poder do caos em suas asas está cheia. Gostaria de consumir 5.120.000 pontos de poder do caos para fortalecer as asas do caos para o estágio 8. Sim ou não? Por favor. Dê certo. Ele sabia que não seria fácil. Ele sinceramente rezou para que sua grande sorte tivesse um efeito sobre a tentativa. Sim. Aprimore. O aprimoramento das asas do caos para o estágio 8 falhou. Qual é? Não foi o suficiente. Poder do caos necessário para aprimorar as asas para o estágio 8. 0 de 5.120.000. Mais de 5 milhões de pontos de poder de caos foram pelo ralo. Se ele não tivesse fortalecido sua mentalidade enquanto se concentrava em se tornar um transcendente, ele talvez quisesse ter rasgado suas asas e arremessado elas no mar dimensional abaixo dele. Tudo bem. Ainda tem uma chance. Lucan achou que tinha muita sorte por haver muitos daqueles objetos dimensionais. Enquanto isso, sua espada transformou mais objetos dimensionais em poeira cósmica. O desapontamento de Lucan com a falha no aprimoramento de suas asas durou apenas alguns instantes. Ele não parou de atacar com sua espada, apesar de ter ficado desapontado. Como resultado, mais 9 objetos em forma de lagarta se transformaram em poeira. Poder do caos necessário para aprimorar as asas para o estágio 8. 5.120.000 de 5.120.000. A capacidade de poder do caos em suas asas está cheia. Gostaria de consumir 5.120.000 pontos de poder do caos para fortalecer as asas do caos para o estágio 8. Sim ou não? Sim. Aprimore. O aprimoramento das asas do caos para o estágio 8 falhou. Maldição. Outra falha. Mais uma vez. Ele perdeu 5.120.000 pontos. Tudo bem. Da próxima vai dar certo. Ele tentou se enganar. Mais uma vez. Luzes surgiram de sua espada. Antes que ele se desse conta, os objetos em forma de lagarta perto dele quase desapareceram e era hora de tentar novamente. No entanto, o aprimoramento das asas do caos para o estágio 8 falhou. Ali. Merda. Ninguém estava imune à dor de investir tanto para depois falhar. Em vez disso, quanto maior o fracasso, mais provável a ocorrência de um colapso mental. No final, ele não teve escolha senão sofrer por aquela amarga falha. Mas o que mais ele poderia fazer? Ele não podia desistir de aprimorar as asas. Lucan recuperou sua estabilidade mental e buscou mais objetos dimensionais. Toda vez que a espada de Lucan brilhava, mais objetos eram destruídos. Você ganhou uma partícula dimensional. Você ganhou uma partícula dimensional. Agora ele estava tendo sorte com as partículas em vez de conseguir
Aprimorar as asas. Ainda assim, as partículas dimensionais estavam aparecendo em um ritmo constante. O que era bom. Mas o aprimoramento das asas do caos para o estágio 8 falhou. Tá. Outra falha. Não tenho o que fazer. Luca estava determinado a não se decepcionar mais com aquilo. Não tenho por que ficar impaciente. Um dia eu consigo. Era semelhante aos seus pensamentos sobre alcançar a transcendência. Caso contrário, seu coração poderia cair em um buraco profundo, imerso em depressão. Mas ele não desistiu. Se ele falhasse, ele continuaria tentando. Tanto quanto a aprimorar suas asas. Se tornar um transcendente ou qualquer outra coisa. Desistir jamais. Ele acalmou sua mente. Luca atacava com sua espada todos os objetos dimensionais dentro do seu alcance. Quando ele os transformava em pó, Rotas avançava para o local onde haviam mais deles reunidos. Uhul! Existem dezenas daquele lado. Eu vou lá. Ok. Você deve ter cuidado para evitar qualquer dano. Não se preocupe. Senhor. Os elfos observaram Rotas se mover e as criaturas dimensionais sendo trucidadas por Luca. Em particular, a elfa desperta Rádios, comandante da 39ª base de Shaka. Ficou chocada. Isso é impossível. Quando ela viu Lucan pela primeira vez, ela pensou que estava no mesmo nível que ele. No entanto, Lucan matava dezenas de lagartas no tempo que ela levava para matar uma. Além disso, ele ia direto para o local onde dezenas de lagartas se aglomeravam e as transformava em pó de uma só vez. Era uma habilidade que ela atualmente não conseguiria imitar. Ela não teve escolha senão admitir que as habilidades de Luca estavam além das dela. Ela sentiu amargura, mas ao mesmo tempo alívio. Isso porque a situação foi revertida de uma vez só. Mesmo as estranhas criaturas gigantes ficaram surpresas pelas habilidades de Luca e começaram a escapar em uma certa direção. Parece que tudo está correndo bem. Mas por que essas criaturas dimensionais de repente atacaram essa base? Deve ser uma coincidência. Rádios pensou que era apenas uma coincidência. Se alguém navegasse através do mar dimensional, veria muitas dessas criaturas. No entanto, a maioria dos navios eram mais rápidos que elas. E então poderiam evitar ser atingidos pelas criaturas e fugir. Porém, a história seria diferente se as criaturas se aproximassem de um mundo. Se não fossem eliminadas, poderia haver um desastre terrível, resultando no desaparecimento daquele mundo. O continente Drobi, que havia sobrevivido a inúmeras batalhas contra o exército de Keljak, havia quase sido arruinado por um desastre inesperado. Entretanto, Luca estava atacando persistentemente os objetos dimensionais enquanto Rotas o levava para perto deles. Eles estão fugindo. Devemos persegui-los. Sim. Não perca nenhum desses malditos de vista. Lucan falhou 14 vezes ao tentar aprimorar suas asas para o estágio 8. Ele havia matado aproximadamente 150 lagartas. Sua sorte teve um efeito surpreendente quanto ao número de partículas dimensionais que caíram. Mas não fez nada pela taxa de sucesso no aprimoramento das asas para o estágio 8. A capacidade de poder do caos em suas asas está cheia. Gostaria de consumir 5.120.000 pontos de poder do caos para fortalecer as asas do caos para o estágio 8.
Sim ou não? Esta era a 15ª tentativa. Sim. Aprimore. Naquele momento, suas asas brilharam com uma luz resplandecente. As asas do caos foram aprimoradas para o estágio 8.